Imagine um tempo muito antes de a estrela brilhar sobre Belém, quando o Verbo divino existia em um reino invisível e insondável. E se eu lhe dissesse que o milagre de Jesus começou, não com um estábulo, mas no próprio coração da criação? Sim, antes de caminhar entre nós, ele já havia tecido o tecido do nosso universo com graça e propósito. O que isso revela sobre sua identidade e missão? Mostra-nos que Jesus não era meramente uma figura histórica. Ele foi e é o fundamento de toda a vida e milagres. Então, agora mesmo, convido você a refletir sobre os milagres que Jesus realizou em sua vida. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Diga-nos de onde você é e lembre-se: Jesus está com você a cada passo do caminho. Que ele o abençoe abundantemente. Enquanto João permanecia exilado na ilha de Patmos, cercado pelo bater rítmico das ondas e pela solidão de seu isolamento divino, um encontro profundo capturou sua alma. Foi ali, neste refúgio remoto, que os véus entre o terreno e o divino se abriram, oferecendo-lhe uma visão de clareza sem precedentes, uma visão do Cristo ressuscitado em toda a sua glória. A cena se desenrolou em vibrantes detalhes enquanto João contemplava Jesus, não na humildade de um simples carpinteiro, nem limitado pela forma terrena, mas radiante com a majestade digna do Rei dos Reis. Jesus apareceu com cabelos brancos como lã, um detalhe não apenas estético, mas que simbolizava pureza e sabedoria eterna. Esta imagem impressionante, repleta de simbolismo, apresenta Jesus como o ancião de dias, conforme descrito pelos profetas antes dele. Seus olhos, João relembra com admiração, eram como fogo flamejante. Essa imagem transcende a capacidade humana de compreensão, capturando a intensidade de um olhar que enxerga as profundezas mais íntimas da alma. Eram olhos que penetravam além das fachadas superficiais, alcançando a verdade das questões. Olhos que ardiam tanto com julgamento justo quanto com amor incondicional. Eles são um lembrete de que, embora Cristo seja o amor encarnado, sua percepção é profunda e sua justiça perfeita. Através desses olhos, os propósitos e planos eternos de Deus são revelados, oferecendo clareza à igreja que os aguarda. A voz de Jesus ressoou com o som de muitas águas, uma sinfonia de autoridade divina e paz. Imagine uma cascata, poderosa, porém suave, ecoando a voz que trouxe a criação à existência, agora se dirigindo ao seu discípulo amado. Nesses sons celestiais, João ouve a autoridade que comanda os ventos e as ondas, combinada com a gentileza que convida os cansados a encontrarem descanso. Essa dualidade retrata Jesus como lamentador e redentor, aquele que acalma os mares agitados do coração humano. Nesta dramática revelação da presença divina, Jesus é retratado segurando 7 estrelas em sua mão direita, sugerindo seu controle soberano e cuidado sobre a eclesia, o coletivo de seus seguidores na terra. A imagem destaca seu papel como protetor e sustentador, afirmando sua eterna vigilância sobre os destinos daqueles que o servem. Além disso, de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, simbolizando a palavra de Deus, uma palavra que julga e condena, mas também conforta e redime. Isso ilustra o poder e a autoridade do Logos divino, que tem sido integral desde o início da criação, uma realidade espiritual que liga o temporal e o eterno. A visão de João em Patmos serve como um lembrete vívido da natureza eterna e divina de Cristo, aquele que era, é e há de vir. Essa supremacia eterna de Jesus fala de sua existência além das limitações do tempo, enraizada na origem divina antes da formação do mundo. Diferentemente de qualquer profeta, mestre religioso ou divindade regional, Cristo se destaca, afirmando seu lugar na divindade desde a eternidade passada, vivendo em perfeita unidade com Deus. Com essas revelações, João nos lembra que o Jesus que andou na terra, participando de banquetes, curando os doentes e pregando o amor, é o mesmo Jesus agora exaltado em esplendor divino. A visão não é apenas uma prévia de eventos futuros. Ao contrário, revela uma realidade espiritual que existe continuamente. Através dos olhos de João, vislumbramos o reino eterno em sua forma inacabada, um reino que chama cada crente a uma vida de adoração, expectativa e obediência fiel até o cumprimento dos tempos.
Essa cena ressalta a expectativa do retorno de Cristo em glória, onde a criação será restaurada à sua harmonia pretendida, imaculada pelo pecado e pelo sofrimento. A promessa contida nessa revelação é a certeza da redenção e renovação definitivas, a promessa da presença divina plenamente conhecida. Ela levanta o véu, permitindo que os crentes percebam Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como Senhor eterno e onipotente, sempre presente em poder, sempre paciente em graça. Nesta visão transformadora, os crentes são convocados a alinhar suas vidas com esta verdade, compreendendo que sua fé não está enraizada em mitos ou histórias, mas na realidade divina de um Salvador que transcende tudo. Que esta revelação seja uma fonte de inspiração, encorajando cada coração a buscar uma comunhão mais profunda e um reflexo mais verdadeiro de sua santidade em nossas próprias vidas, aguardando o dia em que estaremos face a face com nosso Salvador ressuscitado e glorificado. Enquanto a visão de João em Patmos revelou Jesus em toda a sua majestade celestial, sua jornada terrena foi marcada por humildade e serviço. É fascinante refletir como o mesmo Jesus divino, resplandecente em glória, escolheu caminhar entre nós como o modesto carpinteiro de Nazaré. O mistério da humilde existência de Cristo convida a uma profunda reflexão sobre a natureza e o propósito de sua missão na Terra. Sua vida expôs o paradoxo divino do Criador se tornando parte de sua criação, não por poder ou posição, mas por um profundo amor e desejo de salvar e servir. Filipenses 2:7 é uma escritura fundamental que ilumina esse contraste impressionante, afirmando como Jesus se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O ato deliberado de esvaziar-se a si mesmo é um pilar teológico, ilustrando que Jesus voluntariamente renunciou aos privilégios da divindade. Esse esvaziamento não foi uma perda de sua natureza divina, mas sim uma escolha de viver sem suas vantagens, tornando o divino acessível e acessível. Essa decisão não foi por necessidade, mas por propósito, revelando sua intenção de se conectar intimamente com a humanidade de uma forma compreensível. A bancada do carpinteiro em Nazaré tornou-se o cenário para essa extraordinária humildade. As mãos de Jesus, capazes de acalmar tempestades e curar doenças, aprenderam as habilidades da marcenaria, um testemunho de sua completa identificação com a condição humana. Para aqueles que ele viria a salvar, saber que ele compreendia plenamente as provações e o trabalho da vida cotidiana tornava sua mensagem ainda mais convincente. Significava que aquele que eventualmente carregaria a cruz começava sua vida terrena carregando os fardos da existência cotidiana. Embora ele tenha escolhido permanecer oculto em muitos aspectos de sua natureza divina, traços de sua glória foram vislumbrados no Monte da Transfiguração, conforme registrado em Mateus 17. Lá, com Pedro, Tiago e João como testemunhas, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e uma voz vinda da nuvem proclamou: Este é o meu Filho amado. Nele me comprazo. Essa momentânea revelação de sua natureza divina serviu como um testamento de sua verdadeira identidade, confirmando a realidade de sua glória, que habitualmente estava velada. A decisão de Cristo de abraçar a humildade estendeu-se às suas interações e ensinamentos. Ele buscou os marginalizados e nunca esteve longe daqueles rejeitados pela sociedade. Suas parábolas falavam de perdão e das verdades do reino acessíveis a todos. Mesmo ao escolher seus seguidores, Jesus escolheu pescadores e cobradores de impostos, indivíduos sem posição social, mas vasos adequados para sua mensagem. Sua presença entre eles proclamava que o reino de Deus era inclusivo e transformador, aberto ao coração humilde e contrito. Os milagres de Jesus, como alimentar multidões ou curar doentes, tinham um significado profundo. Não eram apenas demonstrações de poder, mas atos de compaixão, ilustrando um reino onde a necessidade humana encontra a abundância divina. Esses milagres, embora demonstrassem sua autoridade sobre a criação, eram realizados com o coração de um servo, reforçando a noção de que ele veio para servir e não para ser servido. A alimentação de 5.000 pessoas, por exemplo, era evidência da provisão divina,
do cuidado e da reversão da carência humana diante da suficiência de Deus. Além disso, seu ato supremo de humildade veio por meio da cruz. Ao ser crucificado, ele demonstrou o ápice do amor sacrificial. Ali estava o Rei dos Reis, dando sua vida pela salvação da humanidade, aceitando uma morte reservada aos criminosos. Este foi o ápice de sua missão. Não um trono terreno, mas um lugar entre pecadores, oferecendo redenção. Por meio de seu sacrifício, ele abriu o caminho para a reconciliação com Deus. A humildade de Cristo ilustra a bem-aventurança da bem-aventurança, enfatizando que a verdadeira grandeza no reino de Deus surge de servir aos outros com amor. Essa mudança de paradigma convida todos os seguidores de Cristo a imitar sua humildade, escolhendo a servidão em vez da autoexaltação. Em um mundo obcecado por poder, sua vida exige reflexão e transformação, um retorno aos valores da compaixão, do amor e da verdadeira humildade. Na humilde existência de Cristo, encontramos um convite, um chamado para nos aproximarmos daquele que escolheu trilhar nossos caminhos, suportar nossas lutas e, por fim, transformar nossas vidas com seu amor. Essa humildade não diminui sua glória, mas a realça, acrescentando profundidade ao retrato de um Salvador que é poderoso e eterno, divino e acessível. Sua vida é um testemunho de que na humildade reside a força e no serviço reside a glória. No jardim do Getsêmani, antes de sua prisão e crucificação, Jesus proferiu palavras que reverberam profundas verdades sobre sua natureza divina. Conforme registrado em João 17, Jesus ergueu os olhos para o céu e falou com o Pai, revelando as profundezas de sua identidade eterna e divina. Ele orou: Pai, glorifica-me diante de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essas palavras revelam mais do que apenas um anseio pela glória restaurada. Elas declaram uma realidade que transcende o tempo e o espaço, afirmando a preexistência e a divindade de Jesus Cristo. A oração em João 17 abre uma janela para o relacionamento misterioso e eterno entre Jesus e o Pai. Um relacionamento caracterizado pela unidade perfeita e glória compartilhada. A expressão de ter glória antes que o mundo existisse fala da coeternidade de Cristo com Deus. Esta não é uma afirmação comum, é uma declaração de divindade. Antes da criação, antes que o próprio tempo desvendasse sua medida, Cristo estava lá, envolto na glória do Pai, compartilhando intimamente da essência divina. Essa revelação contrasta fortemente com a humilde vida terrena que Jesus levou, um tema explorado no capítulo anterior. Enquanto esteve na terra, ele escolheu deixar de lado essa glória, assumindo a forma de servo, mas sua natureza divina permaneceu intacta. Essa natureza divina é crucial para a compreensão de quem Jesus realmente é. Ele não é meramente um mestre ou profeta, ele é Deus encarnado, o Verbo feito carne que habitou entre nós. Ao longo do Novo Testamento, a natureza divina de Jesus é uma afirmação recorrente. Nos versículos iniciais do Evangelho de João, ouvimos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa declaração ressalta a unidade e a identidade do Verbo, Jesus, com Deus. Além disso, em Colossenses 2:9, Paulo reforça essa verdade ao declarar: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, encapsulando o mistério da encarnação, que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. As profecias e as escrituras do Antigo Testamento iluminam ainda mais esse aspecto da natureza de Jesus, dando coerência e continuidade à narrativa bíblica. Isaías 42:8 declara: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a minha glória a outrem, nem o meu louvor aos ídolos. Essa reivindicação exclusiva de glória divina, encontrada somente em Javé, é fundamentalmente compartilhada com Cristo, reforçando que Jesus é de fato Javé encarnado. Essa voz profética ressalta como Jesus não é outro ser separado de Deus, mas sim como participante da glória eterna do único Deus verdadeiro. Reconhecer essa natureza divina não é meramente um exercício acadêmico. Está no cerne da fé cristã. A natureza eterna e divina de Jesus assegura aos crentes a autenticidade e a eficácia de sua salvação. Se Cristo fosse menos que Deus,
A redenção que ele oferece seria incompleta. É porque ele é plenamente divino e eternamente existente que seu sacrifício tem o poder de expiar o pecado humano e nos reconciliar com Deus. Compreender a natureza divina de Jesus também afeta a forma como percebemos seus ensinamentos, sua autoridade e sua presença em nossas vidas hoje. À medida que os indivíduos navegam por um mundo repleto de incertezas, a certeza da natureza divina de Cristo oferece estabilidade e esperança. Ele continua sendo o Senhor soberano que mantém todas as coisas unidas, uma presença constante em meio às nossas provações. Além disso, essa compreensão convida os crentes a responderem em adoração e obediência. Reconhecer a glória eterna de Cristo nos impulsiona a atribuir valor a Ele não apenas com nossos lábios, mas com nossas vidas. Isso nos desafia a alinhar nossas ações com a realidade do senhorio e da autoridade divina de Jesus, provocando uma transformação que reflete os valores e o amor exemplificados por Cristo. À medida que nos preparamos para as reflexões que se desenrolam sobre o livro do Apocalipse, que captura a revelação de Jesus em toda a sua glória, essa compreensão de sua natureza divina serve como pedra angular. É este Cristo divino e eterno que caminha entre seu povo, capacitando e guiando a Igreja apesar das provações e tribulações terrenas. O próximo capítulo se aprofundará nesse tema, oferecendo segurança e um chamado para viver à luz da soberania e realeza de Jesus. Em essência, a glória revelada compartilhada com o Pai serve como uma tapeçaria divina entrelaçada com fios de eternidade e majestade. Ela fala de um amor que atravessa as eras, um poder inabalável pela passagem do tempo e uma promessa de restauração e reinado definitivos. Jesus, o Alfa e o Ômega, nos convida a compreender essa verdade, habitando na presença do Pai e do Espírito, unidos pelo amor, definidos pela divindade e destinados a nos conduzir à comunhão eterna com Deus. À medida que nos aprofundamos nos mistérios entrelaçados no livro do Apocalipse, concentrando-nos em seu chamado à Igreja, nos encontramos na intersecção entre a visão divina e a luta terrena. A suficiência de Cristo, sua preeminência e seu papel como Rei soberano sobre o universo estão poderosamente encapsulados no Apocalipse, particularmente na revelação de Jesus a João. Em Apocalipse 1, somos apresentados a uma cena que muda a perspectiva da Igreja do tumulto terreno para a certeza eterna. Jesus é retratado caminhando entre os candelabros de ouro, símbolos das próprias igrejas. Aqui, descobrimos não apenas uma divindade distante, mas alguém intimamente presente em todos os aspectos da vida de seus seguidores, oferecendo força e orientação em meio à adversidade. As igrejas às quais João transmite sua visão enfrentaram severa perseguição, ameaças externas e internas, e pressões sociais que buscavam desviá-las de sua lealdade a Cristo. Para essas comunidades em dificuldades, a imagem de Jesus caminhando entre os candelabros é uma profunda garantia de seu senhorio e de sua supervisão protetora. Essa imagem convoca a igreja de então e de hoje a reconhecer Jesus não apenas como uma figura histórica ou uma esperança futura, mas como o Rei reinante, envolvido na vida contínua da igreja. Quando João fala de ter visto alguém semelhante ao Filho do Homem, Apocalipse 1:13, revestido de autoridade real e possuidor de sabedoria que sonda corações e mentes, é uma garantia direta à igreja de todas as épocas de que Jesus conhece, vê e compreende cada provação e triunfo enfrentado por seu povo. As imagens do Apocalipse revelam um espectro mais amplo do papel e da autoridade de Jesus. Ele se ergue em majestade, sua presença inspira admiração, mas está intimamente envolvido com seu povo. Nossa percepção de Jesus deve ir além de noções preconcebidas. Ele não é meramente um salvador que agiu no passado, mas o governante soberano que guia ativamente a história em direção ao cumprimento pretendido. A narrativa lembra a igreja a viver à luz dessa verdade. É uma mensagem crucial que vai além da reverência a Jesus como exemplo moral, rumo ao reconhecimento de sua autoridade soberana suprema. Isso muda nossa perspectiva. Nossas vidas devem ser orientadas por quem Ele é agora: Rei e Juiz, Intercessor e Companheiro. Essa presença constante de Cristo entre os candelabros serve como uma exortação à fidelidade em meio à adversidade.
As igrejas na Ásia Menor estavam enredadas em falsos ensinamentos, frouxidão moral e comprometimento cultural semelhante ao que muitas igrejas enfrentam hoje. O chamado é claro. Apeguem-se à verdade, sejam diligentes no amor, mantenham a pureza da doutrina e suportem o sofrimento, pois essas são as marcas de uma igreja alinhada com o reino eterno de Jesus. A mensagem de esperança, refletindo sua autoridade e cuidado, ecoa através do tempo em nossas circunstâncias atuais, apontando-nos para a centralidade de viver uma vida alinhada com a realeza de Cristo. Em meio a provações que podem parecer avassaladoras, Apocalipse aponta os crentes para uma verdade poderosa. Jesus já é vitorioso. Ele possui as chaves da morte e do Hades. Portanto, cada obstáculo que a igreja enfrenta está sob seu controle. Que profundo encorajamento! O triunfo de Jesus sobre a morte e sua soberania resultante nos asseguram que nenhuma ameaça, visível ou invisível, pode nos separar de seu amor e propósito. Sua revelação a João ressalta que, mesmo quando o caos se alastra e a perseguição se intensifica, a igreja é sustentada por sua poderosa presença e é chamada a se alinhar ao seu plano final. Essa perspectiva divina muda nossa abordagem à adversidade, incentivando a resiliência enraizada, não em nossa força, mas na autoridade inabalável de Jesus. Em última análise, o Apocalipse é um chamado claro para que a igreja permaneça firme em sua identidade e missão, prosseguindo com a certeza da vitória de Cristo como sua bandeira. O encorajamento não é simplesmente para perseverar, mas para prosperar sob seu reinado, sabendo que Jesus, glorioso, majestoso e soberano, caminha entre nós. Ao compelir a igreja a enxergar além de suas lutas atuais e a descansar na verdade eterna do senhorio de Jesus, o Apocalipse reorienta os crentes a se concentrarem em viver vidas que o honrem como Senhor, Salvador e Rei. Aqui reside o cerne de seu chamado: reconhecer a presença e a autoridade duradouras de Jesus, permitindo que essa compreensão inspire um testemunho vibrante e fiel que reflita sua glória ao mundo observador.